É impressionante como que pro Lula mentir é uma coisa tão natural quanto escovar o dente ou beber água. Nesse evento agora do G20, o G20, né, para acabar com a fome no mundo, organizado pela Janja, que na verdade foi conquistado pelo governo Bolsonaro, mas foi organizado pela Janja. Já temos uma sequência de vergonhas, né? A Janja mandando um foda-se, vai se fuder pro ministro mais importante do governo americano, limpando o nariz em público no palco, chamando o cara que cometeu suicídio na frente do STF de bestão, gastando uma fortuna para fazer o seu Janjapalooza e também para chamar essas autoridades internacionais para participar do evento, para o marido dela ir lá e também passar vergonha no governo. A gente achou que teria um alívio momentâneo, né, depois que ela foi expulsa das próximas palestras devido às besteiras que ela vem falando, mas a gente esquece que o marido dela é muito pior. Lula pega o microfone e mente descaradamente. Nesse momento, para você entender, lembrando, tudo está sendo organizado, todo esse evento foi organizado pela Janja. A Janja que cuidou, foi atrás do dinheiro, né? Parece que não foi uma organização muito boa. Olha só, jornalistas reclamam da organização do G20 no Rio de Janeiro. Sem internet, sem comida, sem verdade, só baixaria. E aí o Lula, como sendo um bom Lula que ele é, solta aquele velho e já... como é que fala? Já desmentido o número de 33 milhões de pessoas que passam fome. Vamos lá. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual voltamos em 2022, em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Lula tá falando que ele retirou mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza, gente. Vai no supermercado comprar alguma coisa pra você ver. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Vamos lá. Essa história dos 33 milhões que a imprensa ajudou a divulgar de forma frenética durante as eleições, só para que todo mundo lembre, tá aqui, ó. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Frase de impacto de que, isso aqui é no Estadão, tá? De que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Os 30 milhões de meninos abandonados pelo Brasil, disse Caetano Veloso na canção Os Outros Românticos do álbum Estrangeiro de 89. Essa visão de tantos menores desamparados está presente também em obras-primas como o filme Pichote, de Hector Bebenco, de 1980, e, por óbvio, pela dura realidade observável. Sim, havia e ainda há meninos abandonados nas ruas das grandes cidades brasileiras. Numa vida brutal de roubos, uso de drogas, dormir embaixo do marquises, passar frio, foi até mesmo... Bom, cadê a parte que ele fala aqui? Mas a afirmação 30 milhões nunca foi verdadeira, e é verdade. Essa foi uma afirmação do Lula durante uma reunião lá com os líderes internacionais que não tinha nenhuma evidência, né? Nada, era totalmente fake news. Foi o que o Luiz Inácio Lula da Silva falou. Agora ele está vindo com a mentira dos 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Olha a loucura. Vou explicar para vocês o que acontece. Ele vai lá e pega uma organização, uma ONG, que fez esse estudo dizendo que no período de 90 dias, 1 a cada 5 brasileiros não comeu algo em um dia. Ou seja, não passou fome. Mas teve um dia, no período de 3 meses, que a pessoa não comeu. Isso se chama insegurança alimentar. Não é passar fome. E ele esconde que durante o governo Bolsonaro, quando nós tivemos o auxílio emergencial, que foi a maior distribuição de renda da história do mundo, a pobreza do Brasil caiu a níveis recordes. A miséria e a fome caiu a níveis recordes justamente durante o governo do Bolsonaro. Mas ele pega uma informação de uma ONG militante que foi replicada pela imprensa, vai lá e fala na maior cara de pau para os líderes mundiais durante o G20, organizado pela amante, esposa dele ali atrás. Então, assim, é gastando o nosso dinheiro, dinheiro do contribuinte, para divulgar mentira, querendo jogar o Brasil no buraco e depois
Dizer que nesse 1 ano e 11 meses ele tirou 24 milhões da pobreza. Meu amigo, o Brasil tá mais pobre que nunca. Você não vai no supermercado e vê se você consegue comprar hoje o que você comprava 3 anos atrás. Gasolina, energia, luz, plano de saúde, mensalidade de educação dos filhos, não tem nada que tenha melhorado. É um absurdo, cara. É de ferver o sangue ver esse cidadão mentir descaradamente. Se fake news realmente fosse crime, esse cara tinha que estar condenado para prisão perpétua. Mas é a fake news do bem. Ele vai lá e usa de novo esses 33 milhões, enganando o povo lá de fora. Por quê? Porque ele sabe que essas pessoas aqui, ó, não vão buscar as informações. Vão simplesmente pensar, sair acreditando. Lula acabou com a pobreza no Brasil. Pelo amor, o Lula é a origem e a razão de existir tanta pobreza e miséria no Brasil. Vale lembrar que em 2014, em entrevista a blogueiros aliados, Lula confessou que inventava números sobre a pobreza no Brasil. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Lembrança necessária, né?